muito importante que a gente tome muitos sucos durante uma dieta líquida, porque são os sucos que vão limpar o nosso corpo, desintoxicar e ao mesmo tempo dar todos os nutrientes que a gente precisa para o nosso dia. Eu sou a Bel Dinamarquesa e hoje eu tô fazendo uma dieta líquida e eu vim aqui contar justamente o que é dieta líquida para vocês nesse vídeo. Dieta líquida é um processo em que a gente fica por um período de tempo sem ingerir nada sólido. Porém, não é só tomar líquidos, não é só tomar sucos. Existem algumas nuances desse processo que eu quero compartilhar com vocês. E esse é um processo de desintoxicação do corpo, ou seja, ele ajuda o seu corpo a trabalhar de uma maneira muito mais natural. Ele ajuda o seu corpo a desintoxicar naturalmente. O nosso corpo, ele é muito sábio e ele tem mecanismos de desintoxicação, ele desintoxica diariamente. Só que no dia a dia, se a gente está na correria do dia, se a gente come muitas coisas, se a gente não para um minuto de comer, a gente come 1 hora antes de dormir, a gente come logo que acorda, a gente come em todas as horas, a cada 3 horas a gente está se alimentando, então a gente não dá as condições ideais para o nosso corpo fazer esse processo de desintoxicação natural. E já fica o convite, se você gosta de saber sobre desintoxicação e se você se interessa sobre esse assunto, se inscreva aqui no canal que eu prometo que a partir de agora vão ter muitos conteúdos super relevantes para você aprender mais sobre processos de desintoxicação e sobre como ter uma alimentação mais natural e uma saúde radiante. Como que a gente pode fazer um processo de dieta líquida? Hoje eu tô aqui fazendo a dieta líquida e eu escolhi a segunda-feira para fazer esse processo. Por quê? Porque no final de semana eu acabei comendo coisas que eu não costumo comer no meu dia a dia, acabei saindo um pouco da minha rotina alimentar e eu senti que meu corpo estava pedindo por um equilíbrio, por isso eu escolhi fazer essa dieta líquida. Basicamente, no dia de hoje eu vou me alimentar apenas de água, chás e sucos coados. Mas, Bel, deixa eu entender melhor. Por quanto tempo eu posso fazer uma dieta líquida e como que eu realmente posso fazer essa dieta líquida? O quanto de líquidos eu preciso ingerir? Então, vamos lá. Ao longo de um dia de dieta líquida, a gente precisa ingerir uma grandíssima quantidade de sucos para suprir a nossa necessidade calórica. Isso varia de 4 a 8 litros de sucos naturais e 100% puros. Um suco natural e 100% puro é feito apenas com frutas e verduras. A gente não usa nenhum tipo de água. Água filtrada, água potável. Por quê? Porque a melhor água que a gente pode dar para o nosso corpo é a água que vem das frutas, verduras e vegetais. É uma água que é água estruturada e ela foi naturalmente filtrada pela natureza. Então, quando a gente prepara o nosso suco, que vai ser coado e precisa ser coado, ele é feito com uma base aquosa, que, por exemplo, que geralmente é um legume, que pode ser, por exemplo, o pepino ou o chuchu, ou também uma fruta aquosa, como a melancia, o melão. O tipo de fruta e de verdura que você vai usar no seu suco durante uma dieta líquida depende da sua intenção. Existem várias maneiras de a gente fazer esse processo. A gente pode escolher fazer um processo de um dia, que é o que eu tô fazendo hoje, ou a gente pode escolher fazer um processo de um longo período, de 2, 3 dias, uma semana, um mês, 21 dias, o que você achar melhor. Ano passado, eu fiz um processo de 31 dias, de um mês completo de dieta líquida, e eu me senti muito bem, isso foi um grande divisor de águas na minha vida. Se eu escolho, por exemplo, fazer um dia de dieta líquida, então eu tô querendo equilibrar. Hoje, a minha intenção é equilibrar o meu corpo, encontrar novamente o equilíbrio, porque eu saí um pouquinho fora da curva no final de semana. Então, hoje, que é segunda-feira, eu decidi equilibrar. Agora, se eu desejo fazer um processo intenso de desintoxicação do meu corpo, se eu tô passando por alguma questão de saúde, ou se eu quero recuperar, ou se eu quero compensar o meu corpo de hábitos do passado, então é legal eu fazer mais tempo de dieta líquida. Então esses são os dois objetivos. Então o primeiro objetivo é de equilibrar, dar um descanso para o corpo, e o segundo de desintoxicar. Se você tem o desejo,
Se você tem o desejo de desintoxicar o seu corpo, então todas as frutas que você vai usar no seu suco precisam ser frutas cítricas ou semiácidas. Por exemplo, laranja, a maçã é uma fruta semiácida, o limão, o maracujá. Frutas que não entram numa dieta líquida são frutas doces e frutas gordurosas. Por exemplo, de fruta doce, a ameixa, a manga, a banana, o caqui. Uma fruta gordurosa é o abacate. Então é legal não colocar essas frutas para dentro da dieta líquida. Geralmente, os sucos em uma dieta líquida são feitos principalmente com frutas cítricas, laranja, abacaxi, maracujá, limão, frutas que contêm muita água, como a melancia e o melão, muitos legumes, então o pepino, o chuchu, a abobrinha e principalmente folhas verdes. Folhas verdes precisam conter quase todos os sucos. Esse processo, além de equilibrar o nosso corpo, desintoxicar, compensar o nosso organismo por hábitos errados do passado, também traz uma infinidade de benefícios na nossa saúde. Quando a gente dá um repouso para o nosso corpo, ou seja, quando a gente fica um período de tempo sem ingerir nada sólido, sem dar trabalho para o nosso corpo ter que fazer a digestão, a gente faz com que o organismo destine energia para outras coisas que a gente precisa. Como, por exemplo, tratar de infecções, de inflamações e de qualquer problema que nosso corpo pode estar tendo nesse momento. Aumentar a nossa imunidade, limpar o nosso intestino, trazer mais clareza mental. Quando a gente limpa o intestino, a gente tem mais clareza mental, mais clareza de pensamentos, a gente tem linhas de pensamentos muito melhores, muito mais concretas. Além disso, com essa dieta líquida, a gente pode, inclusive, se curar e reverter doenças crônicas. Bom, agora que você já entendeu um pouquinho sobre o que é a dieta líquida, sobre como fazer a dieta líquida e sobre os benefícios desse processo de desintoxicação, eu vou dar para você um resumo e como que você pode começar o quanto antes a fazer esse processo na sua vida. Bel, eu quero muito fazer esse processo de desintoxicação. Como que eu posso fazer? Como que eu posso começar amanhã? Então, mano, eu vou te dar um passo a passo para você conseguir aplicar a dieta líquida na sua vida e fazer sempre que você desejar. O primeiro deles é estabelecer um objetivo. Qual que é o seu objetivo com essa dieta líquida? Você tem alguma questão de saúde que você quer tratar? Você quer só aumentar a sua imunidade? Você quer só que o seu corpo se desintoxique naturalmente? Ou você quer apenas dar um equilíbrio para o seu corpo? Veja qual faz mais sentido para você. Depois que você estabeleceu o seu objetivo, você vai estabelecer a sua meta. O passo 2 é estabelecer a meta. Quanto tempo você deseja fazer de dieta líquida? 1 dia, 2 dias, 7 dias? Mano, é muito importante que seja uma meta alcançável, atingível, uma meta que você realmente consiga fazer. Se você não está acostumado a tomar sucos todos os dias, a fazer sucos e tomar uma grande quantidade de suco diariamente, então eu sugiro que você comece com um dia de dieta líquida. E aí você pode perceber no seu corpo os benefícios, o que você sentiu de diferente, como que foi o dia para você, como que você pode melhorar essa rotina e aplicar mais vezes essa dieta líquida. Além disso, você vai entender como que é uma rotina de dieta líquida. Quanto de suco você precisa fazer, como que você precisa fazer esses sucos. E aí, a partir do momento que você começa a fazer, a entender a rotina e a entender como que o seu corpo vai reagir com essa dieta líquida, você pode ir aumentando gradativamente. Então, essa semana eu fiz 1 dia, na próxima semana eu faço 2 dias, talvez no mês que vem eu faça 4, 5 dias, e aí fica ao seu critério. E o terceiro passo é se planeje para fazer. Como assim, Bel? É interessante que você tenha um
pequeno planejamento de ir no mercado todos os dias, ou ir na feira, ir no hortifruti, ter sempre tudo que você precisa à mão, porque pode ser que durante um processo de dieta líquida bata um desespero muito grande, uma fome muito grande, e aí você precisa ter os sucos à mão, você precisa ter as frutas para fazer os sucos. E se você tiver que ir lá no mercado para comprar, que ir lá na feira para comprar, dificilmente você vai dar continuidade a esse processo. Então é legal que você esteja preparada, que você tenha um planejamento para fazer e conseguir ir até o fim nessa dieta líquida. Para finalizar, eu queria compartilhar com você algumas técnicas que podem potencializar esse processo de desintoxicação. E a primeira delas é o enema. O enema é uma técnica de limpeza do intestino, em que a gente insere através do nosso reto uma quantidade de água que geralmente é de 500 ml a 2 litros de água morna na temperatura do corpo. E aí essa água a gente retém no nosso intestino, retém por mais ou menos 5 a 15 minutos, fica segurando aquela água e depois esvazia o intestino, solta toda aquela água. Por quê? Por que essa técnica potencializa tanto esse processo de desintoxicação? Porque quando a gente ingere muitos líquidos, a gente está fazendo um tipo de limpeza no intestino. Só que, às vezes, o nosso intestino está tão sujo que ele precisa de um empurrãozinho, uma forcinha. E jogar essa quantidade de água para dentro dele vai fazer com que grande parte da sujeira que está presa lá nas paredes intestinais saiam efetivamente de verdade. Então, a dieta líquida aliado com os enemas pode fazer com que você tenha uma desintoxicação incrível e muito, muito, muito poderosa. E a segunda técnica que pode potencializar é tomar o sal amargo de manhã e em jejum. Você sabe o que é sal amargo? Sal amargo é um mineral encontrado em rochas extraído de forma natural. E esse mineral faz com que a gente abra os poros internos do nosso corpo. O que isso significa? Significa que faz com que a gente vá muito mais vezes ao banheiro. Quando a gente abre os poros internos, quando a gente abre os nossos ductos internos, a gente abre espaço para que as toxinas saiam. Então, olha que legal, a gente está ingerindo muitos líquidos, muitos sucos que vão ajudar a eliminar as toxinas. Só que de nada adianta a gente ingerir um monte de líquido que vai ajudar a eliminar as toxinas se a passagem para a saída dessas toxinas estão fechadas, se as paredes dessas toxinas estão fechadas. Por isso que é tão importante a gente abrir espaço para que essas toxinas saiam do nosso corpo. E o sal amargo, ele faz isso, ele abre esse espaço. Quanto tomar de sal amargo? 1 colher de sopa de sal amargo de manhã em jejum durante pelo menos os primeiros 2 dias da dieta líquida. E você vai pegar essa 1 colher de sopa e vai diluir em água morna. E aí vai tomar. Não é muito agradável, é super, super amargo, mas eu prometo pra você que é um processo muito eficaz de limpeza do corpo. Tô chegando em casa agora, fiz minhas compras para um dia inteiro de dieta líquida, muito, muito verde. E ó, eu quero mostrar pra vocês quanto eu gastei para um dia inteiro de dieta líquida. R$15. É só isso, é só isso. Não precisa gastar muito e pode ser um processo muito, 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 muito barato. Cheguei agora no mercado e olha só o que eu comprei para dieta líquida. Salsinha é maravilhosa para um processo de desintoxicação, ela é altamente desintoxicante, riquíssima em clorofila. Alface para estes sucos, para deixarem os sucos mais calmantes, poderosos. Muitas maçãs também que ajudam no processo de desintoxicação. Laranja. Limão sempre tem que ter em uma desintoxicação. Limão nunca pode faltar. Pepino que é a base aquosa, que traz tanta água para dentro do nosso corpo e que ao mesmo tempo
nutre com seus nutrientes, com seus minerais, então poderoso para uma dieta líquida. Algumas cenouras, algumas beterrabas. Beterraba ajuda o intestino a funcionar. Também é vasodilatadora, o que significa que abre os nossos poros para a saída das toxinas. E um pedaço de gengibre, extremamente anti-inflamatório, faz o nosso corpo funcionar do melhor jeito possível, do jeito natural, desintoxicar. Aqui do lado eu tenho as minhas graminhas de trigo que eu vou usar para fazer os sucos hoje. Primeiro eu lavo muito bem tudo que eu vou usar para fazer meus sucos. E esse é o primeiro processo. A gente quer fazer uma grande mudança alimentar na nossa vida. Deixar tudo sempre limpo é o melhor passo, porque aí você sabe que você não vai gastar energia depois para lavar, para ter que preparar. Essa é a minha primeira refeição do dia, mais ou menos 1 litro de suco verde poderoso. E ao longo do dia, provavelmente eu vou tomar mais sucos. É muito importante que a gente tome muitos sucos durante uma dieta líquida, porque são os sucos que vão limpar o nosso corpo, desintoxicar e ao mesmo tempo dar todos os nutrientes que a gente precisa para o nosso dia. Esse suco verde aqui eu usei essa máquina para fazer, que é uma Slow Juicer. Mas se você não tiver uma Slow Juicer, não tem problema, você pode fazer no seu liquidificador, basta bater todos os ingredientes muito bem e coar em um coador de voal, como esse aqui. E essa é a dieta líquida, é um processo muito poderoso de desintoxicação. E se você gostou, não esquece de deixar um like nesse vídeo, de se inscrever e dar uma olhada também lá no canal, vai que tem mais conteúdos que podem ser interessantes para você. Gratidão por ter assistido até aqui e fica com a luz, ser de luz.